Vamos lá, nessa aula nós vamos falar dentro das planilhas do Excel sobre a formatação contábil e comparar com a formatação moeda. Mas para entender essas formatações, eu vou colocar aqui na minha planilha do Excel, que eu acabei de abrir aqui para vocês, eu vou colocar alguns valores. Vamos colocar aqui 34, 5.678 e 89.123, aqui na coluna A. Certo? Vou selecionar esses mesmos valores e vou copiar e colar aqui na coluna B. E o que eu quero que vocês percebam agora é o seguinte: a coluna A e a coluna B têm os mesmos valores. Eu vou formatar a coluna A da seguinte maneira, acompanha na prática. Selecionei os valores da coluna A, nós vamos clicar aqui na guia página inicial. Dentro do grupo número, existe esse botão no Excel chamado formato de número de contabilização, que formata as células para o padrão contábil. Observa, cliquei, aqui em cima ficou escrito contábil e percebe como é o formato contábil. As células ficam agora com os valores constando símbolo da moeda, que é o R-cifrão, separador de milhar quando necessário, que é o pontinho ali, e também vírgula e duas casas decimais. Esse é o formato contábil. Agora eu vou selecionar as células da coluna B, que tem basicamente os mesmos valores, só que em vez de clicar no botão formato de número de contabilização, eu vou clicar aqui na caixa de formatação das células, onde diz geral, cliquei, e aqui aparece tanto o formato moeda como o formato contábil. Só que agora eu não vou formatar com o padrão contábil, agora eu vou formatar com o padrão moeda. Cliquei, percebe aqui em cima ficou formatado com o padrão moeda, e olha só como é diferente os dois. No padrão contábil eu tinha símbolo da moeda, no padrão moeda eu também tenho o R-cifrão aqui como sendo o símbolo da moeda, perfeito. No padrão contábil eu tinha separador de milhar quando necessário, no padrão moeda também. No padrão contábil eu tinha vírgula 00, vírgula e duas casas decimais, e no padrão moeda eu também tenho vírgula e duas casas decimais. Aí alguém me pergunta, professor, qual a diferença do padrão contábil que está aqui na coluna A para o padrão moeda que está aqui na coluna B? A diferença é o alinhamento. Percebe que no padrão contábil os símbolos da moeda ficam alinhados um embaixo do outro, ó, R-cifrão embaixo de R-cifrão. No formato moeda, o símbolo da moeda, que é o R-cifrão, não fica alinhado. E o fato dessa diferença é parte teórica, inclusive, do Excel. Quer ver? Eu vou selecionar as células que estão aqui no padrão contábil. Vamos clicar aqui no ícone que aparece no cantinho inferior à direita do grupo número. Abre-se, então, agora uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, ele diz ali sobre o padrão contábil. Vou ler para vocês. Os formatos contábil alinham símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. Quer dizer, a grande diferença do padrão contábil, aqui da coluna A, para o padrão moeda da coluna B é justamente o alinhamento, porque no padrão moeda não fica alinhado os símbolos da moeda e no padrão contábil fica alinhado, certo? Agora que eu dei essas dicas, observa como isso é importantíssimo nas questões de provas de concurso. Olha só essa questão, o que ela pediu. Os símbolos de moeda e as vírgulas decimais serão exibidos de forma alinhada dentro de uma coluna da planilha Excel se estiver assinalada com o formato. Letra A, científico, letra B, contábil, letra C, especial, letra D, moeda, letra E, número. Como acabamos de ver, pessoal, aquela que alinha os símbolos de moeda é o formato contábil e não o formato moeda. Por isso a resposta aqui, de fato, é a nossa letra B de Brasil. É o formato contábil, que além de colocar símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais, vai alinhar esses símbolos da moeda. Então a resposta aqui é a letra B. Mas bem interessante.